Ariosvaldo Alves Gomes, autorizo as alunas do curso de História da Universidade do Estado da Bahia a utilizar minhas imagens e todo o conteúdo dessa entrevista da forma que for mais conveniente para o trabalho que elas realizam, desde que sejam obedecidas e respeitadas aos conteúdos aí presentes. Bom, eu sou Ariosvaldo Alves Gomes, sou filho da terra, nasci aqui em Alcobaça e desde então moro aqui em Teixeira de Freitas, vim para cá aos 8 anos de idade. Minha família também é daqui, somos 9 irmãos, todos também moram aqui, só tem um irmão que mora fora. E a nossa família, de um modo geral, sempre foi muito religiosa, né? Nós somos de berço católico, mas à medida que nós crescemos e buscamos escolher os nossos caminhos, cada um tomou um rumo. Então, mas os nossos pais são católicos e eu fui criado dentro dessa religiosidade, né? Mais voltada para o catolicismo. Fiz todo aquele processo de primeira comunhão, catequese, vivi na comunidade católica, principalmente ali na comunidade de Santo Antônio, no bairro Bela Vista. Mas, ao adentrar a adolescência, eu percebi que algumas questões o catolicismo não me explicava. E a partir de então eu procurei também construir meu próprio caminho. Então, eu participei de movimento protestante, através das igrejas evangélicas, frequentei 2 igrejas aqui em Teixeira, também não me identifiquei, não encontrei as respostas que eu queria. E por volta dos 22 anos, eu fui convidado a participar de uma reunião, né? Na verdade uma palestra pública numa casa espírita. E a partir daí eu comecei a ler as obras de Kardec, e acabei encontrando as respostas que tanto eu procurava. E desde então não mais me afastei desse movimento. Pelo contrário, exatamente em 1998, eu me integrei a esta casa que é o Centro Espírita Nosso Lar, que é uma instituição que já existe em Teixeira há 30 anos, foi fundada exatamente em 1982, e a partir de então, dessa data de 1998, eu comecei a integrar o corpo administrativo desta casa, fazendo parte da diretoria. E desde então venho fazendo parte, ora num departamento, ora em outro. E atualmente estou como diretor, como coordenador do colegiado diretor da casa. Nós temos um colegiado diretor composto por 3 administradores, por 3 pessoas que coordenam e orientam todas as atividades da casa. Trata-se de um centro espírita, adeso à Federação Espírita do Estado da Bahia, é uma instituição legalmente constituída e espírita. Isso é importante ressaltar porque, infelizmente, por falta de conhecimento, muitas instituições espiritualistas se denominam como espíritas e, na verdade, não são. Espíritas são aquelas instituições que adotam o espiritismo, e espiritismo só tem um, que foi a doutrina codificada por Allan Kardec, trazida pelos espíritos, mas codificada, organizada por Allan Kardec. Que existe, essa doutrina foi fundada exatamente em 18 de abril de 1857, quando Kardec, após um trabalho árduo de estudo, de orientação, de coordenação, publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita. Então, nesse escopo se estrutura uma doutrina. E essa doutrina ela tem 3 pilares muito fortes, que é o que dá embasamento para instituí-la como doutrina, que é a ciência, a filosofia e a religião. E nessa estrutura nós temos o Pentateuco Kardeciano, que são os 5 livros básicos da doutrina do Espiritismo, que na ordem de sua publicação, organizados por Allan Kardec, vem o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, aí na sequência
A gente teve o livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, como terceiro livro. Como quarto livro, o Céu e o Inferno. E o quinto livro, fechando o Pentateuco, a Gênese. Então, nesses 5 livros, nós temos toda a estrutura doutrinária do Espiritismo. Então, espírita ou casa espírita é a casa que segue esses preceitos. As demais casas, que muitas vezes se intitulam como espíritas, não seguem fielmente o que é estabelecido pela doutrina espírita, mas nem por isso elas deixam de se denominar espíritas, né? O que é um erro, o que faz com que muitas pessoas interpretem ou entendam de forma equivocada o espiritismo. Então essa é a história de um modo geral, né, que me fez me identificar com o espiritismo. Pessoalmente, a doutrina espírita na minha vida foi um marco fundamental. Eu posso dizer que existe o Ari Oswaldo antes e depois da doutrina espírita. Então, quando a doutrina espírita adentrou a minha vida, né, por volta dos 22 anos, à medida que eu conheci o espiritismo a fundo, automaticamente isso refletiu diretamente na minha vida, né? Primeiro, na minha família, porque ainda existe, hoje talvez nem tanto, mas há algum tempo atrás existe ainda um preconceito muito grande acerca da doutrina. Então, quando eu me declarei em casa que estava frequentando o centro espírita, isso foi um verdadeiro rebuliço, né? Principalmente porque dentro da minha casa, dentro da minha família, a gente tem ainda pessoas católicas e também evangélicas, e de algumas linhas protestantes bastante radicais, que não entendem e não aceitam o espiritismo por falta de conhecimento. Então não foi muito fácil, até porque você provar às pessoas de que o que você escolheu como religião, como conduta religiosa na sua vida, né, é algo que eles não entendem, é muito complicado. Então o que os convenceu não foi o meu discurso, não foi tentar mostrar para eles o que é realmente o espiritismo, mas foi a minha própria conduta. Eu acredito que talvez isso tenha sido o elemento mais marcante no sentido de convencer as pessoas acerca do que é o espiritismo e do que não é, que eu acho que é o mais importante. Então, depois de um certo tempo, eu acho que primeiramente foram os meus pais, né, que compreenderam e aceitaram isso de forma muito clara, e depois os meus irmãos, que foram vendo através da minha mudança da minha conduta o que é realmente o espiritismo. Eu também não perdi a oportunidade de mostrar para eles que existem, né, algo que não é o que eles imaginavam, né? Então coube também a mim esclarecer para eles acerca do que realmente é o espiritismo como doutrina baseada na ciência, na filosofia e na religião, e não apenas uma imagem distorcida que muitas vezes as religiões e as pessoas associam, né, sem conhecer. Então, a partir daí, eu considero que a minha vida transformou significativamente, porque também eu não fiquei na vivência religiosa apenas do adorar, né, ou apenas do simpatizar-se, mas eu, como a maioria das coisas na minha vida, de um modo geral, eu me entrego, né, intensamente. Então, a partir do momento que eu percebi o sentido e encontrei as respostas que eu procurava, eu passei a me dedicar ao entendimento dessa religião e vivenciar isso na instituição que eu participo. Então, desde então, eu passei a integrar, como eu disse, a administração da casa, contribuindo, e também no movimento espírita regional, porque atualmente eu estou também como coordenador regional do conselho. Quer dizer, nós temos vários conselhos instalados na Bahia. Então, o Conselho 13, que é o conselho que compreende a região 13, que é o extremo sul da Bahia, eu atualmente estou como coordenador. Então, isso representa exatamente o compromisso, né, que eu acho que é importante a gente ter, não só conosco, mas também no sentido de colaborar com a crença que você acredita, né? Isso vale para quem frequenta qualquer religião, né? Você está integrado na igreja é muito mais importante do que você autodenominar-se com determinada religião. É muito o que Jesus disse, né, que a fé sem obras é uma fé morta.
Então a gente procura fazer isso, e isso foi muito importante na minha vida, porque a partir daí, essa religião, porque a gente costuma dizer que a doutrina espírita é muito mais que religião, a religião é apenas parte da sua estrutura, né? Porque ela também é ciência e filosofia. Então por isso que ela é encarada como doutrina. Ela é doutrina porque ela interfere em todos os sentidos na vida da gente. E a gente, quando passa a compreendê-la e vivenciar o espiritismo, então não tem como você ser mais o mesmo. Isso provoca transformações profundas na vida da gente. E automaticamente na vida das pessoas que nos cercam, né? Os reflexos diretos na família, porque a nossa conduta dentro de casa passa a ser diferente, até porque você passa a vivenciar isso e querer também que as pessoas, de um modo geral, compreendam essa sua vivência. Então, como eu sou casado, dentro da minha casa hoje, a gente vive o espiritismo, né? De forma muito consciente, muito clara. E isso também é passado a ser respeitado e entendido pelas pessoas que nos cercam, no trabalho, por exemplo, porque eu trabalho não só na UNEB, mas também eu estou à frente da direção pedagógica de uma escola particular. E no início a gente também teve muitas dificuldades, as pessoas aceitarem isso, né? Mas não é algo que foi imposto. E a partir da minha relação com as pessoas, da forma de lidar com os problemas, principalmente como gestor, então as pessoas passaram a entender também um pouco mais o espiritismo. E hoje a gente tem uma relação muito interessante, tanto em casa, quando a gente tem as reuniões que sentamos para nos reunir enquanto família, cada um respeita a religião do outro, né, as suas crenças, e a gente consegue dialogar de uma forma bastante saudável e tranquila. Tanto em família, quanto também no trabalho. O que demonstra também, porque dentro da doutrina espírita, nós acreditamos que há muitos caminhos, né, que nos levam à perfeição, ao progresso moral e espiritual. Então o espiritismo é um deles. Por isso a gente aceita, compreende e convive muito bem com as demais religiões. Eu me dedico ao trabalho na casa espírita, atuando principalmente em dois eixos que eu considero fundamental, que é o eixo da minha formação, porque eu sou pedagogo. Então, a minha formação como aluno da UNEB também, me formei na UNEB, eu passei a dedicar os trabalhos de formação aqui na casa, os trabalhos voltados para a educação, tanto das crianças como dos jovens, e também dos grupos de estudos que são instituídos. Então, na nossa casa hoje nós temos 5 grupos de estudo e pesquisas sendo trabalhados, dos quais eu coordeno 3 grupos, e trabalho também com a juventude espírita, que é um grupo de jovens que nós também desenvolvemos aqui na casa. E esse trabalho é um trabalho muito interessante, porque a gente trabalha exatamente o futuro da doutrina espírita. Além disso, a nossa casa ela tem diversas outras atividades, como instituição espírita, que é um dos preceitos do espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então o espiritismo, além de ter como base, né, a gente considera como 5 princípios fundamentais. O primeiro é a existência de Deus, né? O segundo é a pluralidade das existências, que nós adotamos como a possibilidade da reencarnação, que não é apenas uma crença do espiritismo, mas outras religiões também acreditam na reencarnação. Nós temos em seguida a comunicabilidade com os espíritos, quer dizer, nós somos espíritos, portanto, após deixar a vida, nós não deixamos de existir, passamos a existir em uma outra dimensão, que é o mundo espiritual. E é possível essa inter-relação do mundo material com o mundo espiritual, né? E isso se dá graças a uma faculdade inerente ao ser humano que todos nós temos, que é a possibilidade de entrar em contato com o mundo espiritual, que é a mediunidade, né? E depois nós temos também como princípio a pluralidade dos mundos habitados, quer dizer, não é só a Terra que seria privilegiada em ter seres habitando. Nós temos outros seres inteligentes habitando outros mundos, né? Por isso que Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu Pai, né? E não como princípio, mas como regra básica de conduta, a gente acredita que fora da caridade não há salvação. Então os trabalhos sociais é uma marca muito forte do movimento espírita, e isso se efetiva nas instituições de um modo geral através
dos departamentos de promoção e assistência social. Então, nós praticamos a caridade não no sentido apenas de assistir às pessoas, mas também de promovê-las. Por isso que nós temos o departamento de promoção e assistência social, que se faz através de diversas atividades. Na nossa casa, por exemplo, nós temos o trabalho com as famílias que são assistidas pela casa, que têm seus filhos participando do trabalho de evangelização. Então essas famílias recebem, né, mensalmente uma cesta básica, um farnel, que é promovido pela arrecadação que a gente faz nos supermercados aqui da cidade e também nos lares. E também com os frequentadores da casa. Nós temos o trabalho de assistência com as gestantes, são mães que estão grávidas e que começam a ser trabalhadas aqui na instituição, através de oficinas, de orientação com médicos que frequentam a nossa casa e também de toda a estrutura do enxoval para o bebê, que elas ajudam a confeccionar, a construir e próximo ao parto elas recebem todo esse kit, que é o projeto que nós chamamos Manjedoura. Associado a isso, nós temos o trabalho que acontece aqui hoje, no sábado e também aos domingos, com as famílias que vêm aqui. As crianças que vêm para a evangelização, elas vão receber o lanche, né? E também as mães vão receber uma palestra de orientação ou oficinas que são realizadas com profissionais da área de saúde, nutricionistas, enfim. É mais um sentido mesmo de formação, de orientação para essas mães na relação com os filhos. Temos o trabalho com os bebês, também as mães depois que ganham o seu bebê, elas vão passar por um treinamento, umas oficinas aqui na casa também, orientando como lidar, como cuidar da saúde desse bebê. Então é um trabalho contínuo que é feito. Além disso, tem as palestras que a casa faz e é aberta à comunidade. E essas palestras é mais para mostrar um pouco a doutrina espírita, seus princípios, para que as pessoas possam conhecer. E também os grupos de estudo, como eu disse, né, nós temos 5 grupos de estudos instalados na casa. Nós temos o grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD. Nós temos o grupo de estudo do Evangelho. Nós temos um grupo de estudo do magnetismo, com pesquisas nessa área. Inclusive contamos com a participação de vários médicos e é uma coisa interessante que nós realizamos aqui na nossa casa, que é a atuação do magnetismo para ajudar as pessoas na sua saúde. Além disso, nós temos o trabalho de estudo com a juventude e o trabalho de estudo da mediunidade, né? Então, com isso nós compomos os grupos de estudo que a casa oferece também. Então, o Nosso Lar, o Centro Espírita Nosso Lar, que é uma das instituições, aqui em Teixeira são 2 casas espíritas existentes. Essa, o Centro Espírita Nosso Lar, localizado aqui no bairro São Lourenço, e temos também a Casa Espírita da Prece, organizada, criada e funciona já há bastante tempo também, lá no bairro Vila Vargas. Então são as 2 instituições espíritas, a 10 da Federação Espírita do Estado da Bahia, que por consequência a 10 da Federação Espírita Brasileira. Então essas 2 casas já têm uma relação muito interessante com a comunidade, até porque nesse bairro específico onde está o Nosso Lar, a gente tem uma relação muito boa com a comunidade, porque ela participa da casa. Claro que existem diversas religiões, mas nós temos um respeito muito grande, não só da comunidade local, mas da cidade como um todo. E a gente percebe isso através dos eventos que a nossa instituição realiza, né? Em diversos momentos, nós temos pelo menos 3 grandes eventos que acontecem durante o ano que envolvem a cidade, né? Um deles, 2 eventos são de arrecadação de recursos, que são os chás beneficentes e os almoços, e nós temos a Jornada Espírita e a Feira do Livro Espírita. Então são eventos grandes que envolvem toda a cidade, outras comunidades, inclusive de outras cidades também, abarcando aqui não só Teixeira de Freitas, mas inclusive o extremo sul da Bahia. E existem projetos que são projetos estaduais ou, podemos dizer, regionais, que a gente está envolvido também, que é um encontro de casais, que acontece também anualmente, envolvendo todas as cidades do extremo sul. E esse ano nós conseguimos envolver, além da Bahia, Minas Gerais, através de Nanuque e Serra, e também o Espírito Santo. Então, é um encontro, é um evento que está tomando dimensões bem amplas. E um encontro de jovens que acontece também anualmente, que é chamado Congearte, que acontece uma vez por ano em cada cidade do extremo sul da Bahia.
E esse evento reúne cerca de 250 jovens para trabalhar durante um final de semana, sexta, sábado e domingo, além do conhecimento espírita, mas também a fundamentação e ensino do Evangelho de Jesus.